Olá, pessoal da TV Com, TV Votorantim e da TV Hack. Está no ar mais um programa Educar. E o tema de hoje é Libras. E para conversar conosco está presente o professor Nelson Manuel de Oliveira, carinhosamente conhecido como professor Nelson. Especialista em Libras e Educação de Surdos. Atua como docente na Faculdade Anhanguera e na Faculdade de Educação Física de Sorocaba, FEFISO. Professor Nelson, seja muito bem-vindo ao programa Educar. Muito obrigado, Ana. Para mim que é um prazer estar aqui com você, batendo um papo. Tá. Professor Nelson, para começarmos, o que é Libras? Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais. Tá. Então, professor, como entendemos o significado da sigla? Ela não é uma língua universal? Não. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Libras, tá aí o nome, é uma língua típica do Brasil e da comunidade surda. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Mesmo países que falam a mesma língua oral, isso é, Canadá e Estados Unidos, eles falam a mesma língua oral, mas a língua de sinais é totalmente diferente. No caso nosso, Portugal e Brasil, nós falamos a língua portuguesa, mas a língua de sinais não tem nada a ver. Na verdade, Ana, o que é muito parecido conosco, com o nosso, é a língua de sinais da França, porque foram os franceses que trouxeram as primeiras línguas de sinais para o Brasil. Interessante, né? Interessante, professor. A Libras, então, professor, é uma língua ou uma linguagem? Ou não tem diferença? Não, tem diferença sim. É uma língua. Linguagem, você pode ter linguagem, por exemplo, linguagem de jovem, linguagem de caipira, linguagem de cadeia, linguagem, enfim, de mano. Língua não. A língua brasileira de sinais, ela foi oficializada em 2002 como língua. Hoje, se perguntarem para você, qual é a língua do país, do seu país? São duas. A língua portuguesa, oriunda de Portugal, e a Libras, que é a língua oficial da comunidade surda. E para oficiar uma língua não é fácil. Tem que ter todas as características gramaticais, tem que ter fonema, tem que ter tudo que caracteriza que aquilo é uma língua. Para você ter uma ideia, por exemplo, o tupi, a língua tupi indígena, nunca foi oficializada como língua. Ela é uma linguagem, porque não tem gramática, estrutura de língua. Então, a língua brasileira de sinais não, é uma língua. Quando você aprende a língua de sinais, é como se estivesse aprendendo como qualquer outra língua, o francês, o alemão, o japonês, é uma língua. E, professor, por que Libras é uma disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores? Porque a Libras, veja bem, diferente das outras deficiências, Ana, porque a pergunta sua é porque as pessoas às vezes ficam se perguntando, por que Libras e não Braille? Porque, na verdade, a única coisa que separa o surdo de nós, ou de um professor, é a língua. É a audição, é a comunicação. Se nós conseguirmos quebrar essa barreira da comunicação, a deficiência deixa de existir. Eu fiz aspas porque nunca vai deixar de existir. Mas você quebra a barreira da deficiência. Um surdo, Ana, hoje, ele pode aprender tudo. Filosofia, ele discute sobre futebol, ele fala sobre temas atuais, ele está a par de tudo política que está acontecendo no país, desde que você consiga transmitir isso com a língua. Então, por que uma disciplina obrigatória? Porque hoje, se um professor souber Libras, o surdo deixa de ser surdo. Ele passa a ser uma pessoa comum como qualquer outro dentro da sala. Entendeu? Então, diferente de um Braille, para o cego, tanto faz você saber o Braille ou não. Ele está ouvindo e ele está gravando, ele está digitando. O surdo não. O surdo, se você souber a língua de sinais, ele vai aprender histórias infantis, ele vai aprender cânticos infantis, tudo coisa que nós... ele é privado, ele chega aos 40 anos, Ana, e ele não sabe, por exemplo, a musiquinha da Dona Aranha. Coisa que qualquer criança passa para a sua infância e aprende a Dona Aranha. E ele vai, os dedinhos, fui no mercado comprar café. A gente fala, mas isso é bobeira. Não é bobeira. Isso faz parte da construção pedagógica da criança na infância. Então, se não tiver alguém que ensine essa musiquinha para ele em Libras, ele nunca vai aprender. Entendeu? Está aí a obrigatoriedade da Libras.
E professor, faltou alguma informação que você gostaria de falar? Então, na verdade, o surdo hoje, eu costumo dizer que ele é um estrangeiro dentro do próprio país. Isso é, ele vai a uma padaria, ninguém sabe Libras, ele vai a uma farmácia, ninguém sabe Libras, ele vai a um hospital, Ana. Eu não estou dizendo que você tem que treinar todos os funcionários, mas tem que ter um intérprete dentro do hospital. Aí, tipo, lá chegou um surdo. A moça já identifica que é surdo, pega o telefone, Maria, desce aqui que tem um surdo. A Maria, que é do RH, ela deixa, aquele momento vai lá, preenche a ficha do surdo, em língua de sinais, acompanha ele dentro do consultório, para que o médico não dê um diagnóstico errado. Ele está com diarreia, ele está com vômito, o médico quer saber o que ele comeu. Aí ele faz assim, ó. Isso é carambola. Veio na minha cabeça agora, mas tipo assim, quando o médico vai chegar na conclusão que isso é uma carambola? Entendeu? Então, Ana, quando você tem um intérprete, tudo quebra. Então, o intérprete presente dentro da sala de aula, um intérprete presente dentro de um hospital, de uma informação, o surdo usa roupa, o surdo vai ao dentista, o surdo vai ao shopping. Você tem o jovem surdo que quer usar o tênis da moda, agora não tem uma loja. Nós temos hoje, Ana, acho que 9 shoppings em Sorocaba. Não tem uma loja que tem intérprete. Posso estar queimando minha língua aqui e alguém ligar para o programa, olha, aqui tem. Mas eu não conheço, Ana. Então, se você tiver um funcionário, nós temos hoje por volta de 5.000 a 7.000 surdos em Sorocaba. Então, esquece o lado de solidariedade. É também um nicho para se ganhar dinheiro. Surdo vai ao dentista e não precisa ir de graça. Surdo hoje está trabalhando dentro das empresas. Então, eu sou um grande motivador a aprender a língua de sinais. Em todos os âmbitos. Âmbitos de ajudar, de sensibilizar com a causa, mas também no âmbito de você ter um diferencial. Você ganhar dinheiro, inclusive, em cima disso. Hoje, a lei também diz que você tem que ter deficiente no mercado de trabalho, e os surdos estão aí. O surdo não tem restrição nenhuma, Ana. Você não precisa adaptar nada dentro da empresa, a não ser treinar alguém que saiba a língua de sinais. E que não é difícil, né, professor? É só querer ter vontade. É uma língua. Então, o pessoal aprende inglês, o pessoal aprende alemão e aprende-se Libras também. É uma língua, como qualquer outra língua, tem todas as suas dificuldades de se aprender. Mas é uma língua extremamente agradável, por ser motora, visual, diferente da língua falada que você tem. Então, os sinais são muito parecidos com a figura, por exemplo, isso é uma casa. Quando eu fiz carambola aqui, é uma carambola, não é, Ana? Ó. Então, se a gente for pensar. Então, essa graciosidade da língua encanta e as pessoas aprendem com grande facilidade. Entendeu? Então, aprenda Libras. Aprenda Libras e você vai ver como sua vida vai ficar um pouco mais alegre. Vamos deixar esse recado aí para o nosso pessoal. Professor, foi um prazer recebê-lo em nosso programa. Esse espaço está aberto para que você volte em outros momentos para conversar mais um pouco conosco. Foi um prazer. Prazer foi meu, Ana. Muito obrigado por vocês se lembrarem de mim, né? Fico muito feliz e é recíproco. Sempre que precisar de mim, estou à disposição. Muito obrigada. Pessoal, ficaremos agora com a professora Maísa Soares. Olá, pessoal. Hoje o nosso convidado falou um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. Graças à luta sistemática e persistente das pessoas com deficiência auditiva, foi reconhecida pela nação brasileira como a língua oficial da pessoa surda em 2002. A conquista desse direito traz impactos significativos na vida social e política da nação brasileira. O provimento das condições básicas e fundamentais de acesso a Libras se faz indispensável. Requer o seu ensino, a formação de instrutores e intérpretes. A presença de intérprete nos locais públicos e sua inserção nas políticas de saúde, educação, trabalho, esporte, lazer e turismo. E, finalmente, o uso da Libras pelos meios de comunicação e nas suas relações cotidianas entre pessoas surdas e não surdas.
A utilização da língua brasileira de sinais é para promover a cidadania para toda a comunidade surda. Respeitar a forma de comunicação do surdo é um dever da sociedade e de todos. Muitas tentativas educacionais foram feitas com o objetivo de educar crianças surdas. E por muito tempo, a surdez foi apontada como a causa do fracasso escolar. A surdez dificulta a comunicação, colocando o surdo em desvantagem, pois vivemos num mundo dominado pela língua oral, composta por vocábulos e gramática, que são desconhecidas pela pessoa surda. Precisamos criar cada vez mais o acesso à linguagem brasileira de sinais e a todos daqueles que necessitam, para ampliarmos o acesso à cidadania das pessoas com deficiência auditiva. Pense nisso.